Se eu demorar para responder é porque eu tô fazendo o meu cadastro, tá? Não, tranquilo. Se você quiser fazer no intervalo, para não perder o foco agora, pode ser também. Se não, se quiser fazer agora, Beleza. fique à vontade, como você preferir. Então vamos aqui. Eu vou compartilhar minha tela para a gente seguir os passos do dia. Então vamos lá. Bom, então, vendo nosso programa aqui, né? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim, sim. Estão vendo nosso programa aqui, nosso plano de atividades. Vocês se recordam, a gente ontem fez a palestra inicial de integração, né? Na semana passada vocês fizeram a palestra promovida pelo programa, as duas, a solenidade e as duas palestras das pesquisadoras, muito boas. Ontem a gente fez a integração, hoje vamos para a nossa primeira atividade. Eu não sei se vocês receberam um e-mail da coordenação do Futuras Cientistas, eles mandaram ali algumas orientações gerais. Então, eu só vou repetir para a gente alinhar. Primeiro é que a gente precisa ter 75% de frequência, contando as palestras deles, as atividades deles, as apresentações e as nossas. Então, por isso é importante vocês estarem presentes nas palestras deles e assinarem a lista de presença. E nas nossas também, claro, nas nossas atividades. E aí aqui é mais tranquilo, se você não puder estar em alguma hora eventualmente, como o Fernando Lins falou, é flexível o horário, só é importante sinalizar a presença para a gente anotar. Uma outra coisa é que precisa ser gerado um relatório no final do projeto para enviar para a comissão do Futuras Cientistas. Então, o que eu imaginei a gente vai fazendo as anotações ao longo do tempo para não ficar pesado e no final só consolida esse relatório. Tem um template que eles passaram desse relatório, eu vou encaminhar para vocês depois. E com o relatório em mãos, a gente faz uma apresentação no final. É uma apresentação tanto interna para os membros do grupo, como para os membros da Link, como para a comissão do programa Futuras Cientistas. É uma apresentação regional, né? No nosso caso, nós estamos vinculados ao Sudeste. Então, para a Regional Sudeste e, eventualmente, para o Fórum Nacional, mostrando como foi o progresso das nossas atividades, o que a gente gostou, quais as conclusões que a gente tira, quais as experiências que a gente sai do projeto. Essa é a ideia. Bom, ontem vocês fizeram apresentações genéricas, né? Então, eu queria hoje só conhecer vocês um pouquinho melhor no sentido do interesse de vocês nessa área, na área de computação e na área de inteligência artificial. E queria conhecer mais o quanto vocês têm de familiaridade com computação, para eu saber como é que eu conduzo melhor, se eu preciso detalhar algumas coisas mais ou não, ou se eu posso só dar instruções genéricas e vocês conseguem fluir. Então, rapidamente, eu vou me apresentar, mais com foco nisso. Ontem eu já fiz uma apresentação genérica, vou só me apresentar com foco em computação hoje. Eu sou formado em Engenharia de Computação pela Universidade de São Paulo, pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eu não fui para a área acadêmica, eu não sou exatamente um cientista, eu sou engenheiro, eu fui para o mercado. No mercado de trabalho, eu trabalhei basicamente no ciclo de desenvolvimento de sistemas.
no ciclo inteiro. Então, desde a concepção do projeto, da modelagem do projeto, depois da especificação, do desenvolvimento em si, da programação, da implantação, do teste de qualidade, o Quality Assurance, que se fala do projeto, da colocação dele em campo e do suporte pós-colocação. Além disso, a gente acaba trabalhando em áreas correlatas. Eu trabalhei na área de relacionamento com o cliente. E, ao longo da carreira, na área de gestão de equipes, coordenação de equipes, gestão de projetos e gestão de áreas, áreas da empresa, do grupo que a gente fazia parte. Minhas áreas de concentração na vida profissional foram a área de comunicação de dados, transmissão de dados, a área financeira. Depois que eu entrei na área financeira, eu não saí mais, porque a área financeira no Brasil, no mundo em geral, mas no Brasil em especial, é a que mais investe. Então, acaba sendo onde tem as maiores oportunidades, tanto do ponto de vista salarial, quanto do ponto de vista de novas tecnologias com que você entra em contato e novos desafios com que você entra em contato. Mas, ao longo da vida, eu tive uns 20 anos de vida profissional comercial, eu acabei fazendo incursões em algumas outras áreas também. Eu fiz sistema de turismo, por exemplo, turismo social. É bem interessante, bem diferente você fazer um sistema de turismo. Aparecem coisas que você nem imagina, com que você tem que se preocupar. Como é difícil calcular a disponibilidade de vaga numa excursão turística. A gente pensa que é muito fácil, mas tem que levar tanta coisa em consideração. E certamente a inteligência artificial hoje em dia é muito relevante para otimizar isso, para, por exemplo, casar pessoas para passeios semelhantes ou que podem ficar em aposentos semelhantes quando famílias ou pessoas estão viajando sozinhas. Certamente ela é um componente extremamente relevante para facilitar e para melhorar a qualidade desse serviço. Outro projeto à parte que eu trabalhei foi o projeto do metrô de São Paulo. Vocês são de São Paulo, né? Boa parte de vocês, da linha amarela. Era em 2010. Eles estavam fazendo uma nova linha, que hoje existe já com quase todas as estações. Aliás, hoje acho que todas já. A Vila Sônia já foi inaugurada. Um outro projeto meio diferente foi para a Petrobras. Alguns sistemas da Petrobras, sistema de refino, sistema de controle de tráfego dos caminhões e de gestão de materiais, sistema de exploração geofísico, geológico. E também eu tive incursão na área organizacional, na área de consultoria organizacional para melhorar o desempenho das empresas. Além de ser formado em engenharia de computação, eu sou formado em administração. Administração com ênfase em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. Então, isso combinou bem as coisas. Isso no mercado, mesmo que vocês vão para a área de ciência pura, é relevante ter uma visão global de como funcionam as empresas, mesmo que essa empresa seja uma universidade, uma instituição pública, porque isso ajuda muito no fluxo dos processos, ajuda muito, como a Bel falou na reunião de ontem, no interrelacionamento entre os perfis das pessoas. E muitas vezes projetos que são excelentes do ponto de vista técnico, eles acabam naufragando porque as pessoas não se entendem. Um não consegue perceber qual a necessidade do outro. E aí, em vez de eles fazerem uma parceria, eles ficam brigando um com o outro, e aí o projeto acaba naufragando à toa. Ou tendo muito mais dificuldade e saindo muito mais caro. Então, aqui na inteligência artificial, a gente vai dar foco como a ideia é a introdução prática, eu vou procurar dar uma ideia da teoria, dos fundamentos que regem a inteligência artificial. Muita coisa avançou na inteligência artificial nos últimos anos. Ela começou lá atrás, mas ela teve um boom nos últimos anos, principalmente com a questão da inteligência artificial generativa, que nós vamos ver, e que causou muitos impactos e causou valor econômico para as empresas. Por isso chamou muita atenção e assustou muita gente, né? Dado a potência do que ela pode gerar. A gente vai ver os fundamentos teóricos,
Fundamentos teóricos são importantes porque essa é uma parte que ao longo do tempo não muda. Então, amanhã virão outras tecnologias, mas muito delas vai se basear nos mesmos fundamentos teóricos, só com alterações e incrementos do que foi feito. A gente conhecendo os fundamentos teóricos, a gente está preparado para aprender as novas tecnologias. Se a gente só aprende a tecnologia final, a gente acaba, quando muda a tecnologia para outra, ficando meio perdido. Já os fundamentos, não. Eles geralmente permanecem ao longo do tempo. Mas a maior parte do curso, justamente com o nome Introdução Prática, eu procurei destinar às atividades. Vamos fazer atividades de simulação, de teste. Se vocês tiverem disponibilidade e interesse, vamos fazer algumas tentativas de simulação de código, geração de várias coisas, para vocês brincarem bastante com as ferramentas e se ambientarem com a inteligência artificial. Aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês três. A Bel, depois, se quiser falar também, seria um prazer. Mas queria ouvir. Ontem vocês se apresentaram da onde são e tal. Da onde são sempre é bom, porque a minha memória é fraca. Ontem tinha muitas meninas, eu fiquei encantado com a diversidade, como vocês disseram. Mas eu não gravei o lugar de cada uma. Eu sei que todas vocês são de São Paulo, só queria que vocês reforçassem de que cidade, de que local e qual o interesse que vocês têm específico na área de computação e de inteligência artificial e qual a fluência que vocês têm com computação, qual o costume. Se vocês não estão acostumadas ou se eu me lembro que tinha uma de vocês que fazia o colégio técnico de desenvolvimento de sistemas, então se já está acostumada com isso no dia a dia. Pode ser. Quem gostaria de começar? Querem ir pela ordem alfabética, como foi ontem? Coitada da Maria Rita. Eu posso começar, não tem problema não. Então. Tá, enfim, eu sou a Maria Rita, eu sou de São Paulo, da capital. Inclusive, pego a linha amarela várias vezes. Você mora onde, Maria Rita? Que bairro? Eu moro pro lado do Butantã, Rio Pequeno. Então você pega a linha amarela. Isso. Enfim, o meu interesse veio, acho que da minha própria escola, né? Eu faço design gráfico. Na minha escola tem um curso de TI e a gente se comunica bastante, né? Eu vejo bastante os projetos deles, eles veem bastante o nosso. Inclusive, teve uma atividade que meu professor uma vez ele passou, porque a gente conversa bastante sobre justamente a inteligência artificial generativa, né? De fotos, de texto, enfim. E como a gente faz design gráfico, tem esse estigma de que a inteligência artificial vai afetar os futuros designers e ilustradores, enfim. E aí a gente fez uma atividade, tipo, escrevendo o que a gente acha sobre a inteligência artificial, como a gente acha que vai ser o futuro com ela. E também a gente pegou, tipo, uma IA que a gente gostou, entendeu? E assim, eu achei muito interessante. Eu já vi muito sobre como a inteligência artificial entra na literatura, sabe? Eu acho muito legal. E assim, minha fluência com é completamente assim leiga, eu não sei quase nada. E eu vim aqui justamente para saber mais um pouquinho. Bom, é leiga, mas se você faz designer, você está à vontade no ambiente computacional, correto? Sim, sim. Tá, beleza. Leigo estamos todos nós aqui, nós estamos, como disseram ontem, sempre aprendendo. Exatamente. Se vocês quiserem seguir a ordem alfabética, é a Rafaela. Tá. Eu sou daqui de São Paulo, do bairro da Casa Verde. Eu entrei nesse curso porque hoje em dia tudo é ligado a computação, inteligência artificial, e aí eu achei que seria bom aprender para futuramente, né? Então foi por isso que eu entrei nesse curso. Eu não tenho costume de mexer muito no computador. Minha Impressão minha ou caiu sua? Eu também não tô escutando, acho que caiu. Rafaela, você me Deve ouve? ter travado. Você me ouve, Rafaela? Bom, acho que ela caiu.
Você quer fazer a sua antes então, Thaís? Bom, eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Borborema, uma cidadezinha bem pequena daqui. Ela fica perto de, deixa eu ver, cidade maior que tem por perto é Catanduva, Bauru. Fica no meio de um monte de cidade um pouquinho maior, assim, mas aqui é bem pequeno. Calor E aí eu danado, né? faço. Aí é muito quente, viu? Muito quente. Eu faço desenvolvimento de sistemas, agora, né, já estou no terceiro ano, então eu acredito que assim, tem uma base teórica, já estou acostumada a mexer com linhas de código, mesmo que eu não tenha visto tanta coisa assim de programação, mas eu vi um pouquinho de Python, um pouquinho de C++, de Java, e vi bastante a parte teórica de banco de dados e alguma coisa sobre hardware. Mas na questão de inteligências artificiais, da teoria, eu não conheço praticamente nada. Só sei por nome algumas coisas que são relacionadas, tipo machine learning. Eu sei que tem algo que tem a ver, mas nunca estudei sobre. E eu tenho mais costume realmente de usar os computadores, na parte de computação, e eu quero seguir para frente numa carreira de TI. Embora ainda não tenha decidido o que exatamente. Acho que tem muitas oportunidades e aí eu fico meio perdida em qual escolher para como seguir. Só que a inteligência artificial vai ser uma coisa muito presente e é bom também saber como ela funciona para que assim você tenha um uso melhor das ferramentas que estão ao seu dispor. E eu particularmente não era muito assim, logo que saiu, por não entender muito sobre, eu achava que ia prejudicar a área, igual a Maria Rita disse, da questão do designer gráfico, né? Que tem áreas que poderiam ser prejudicadas com isso. Mas por isso que eu acho que é preciso você entender e estudar sobre, porque aí você vai conseguir utilizar direito e ver como que você vai usar isso a seu favor. Perfeito. Bom, vejo que você tem bastante fluência no ambiente de computação, isso é bom. Então, talvez algumas das tarefas opcionais que a gente tenha, você consiga fluir bem aí nos horários, se você tiver disponibilidade, seus horários vagos do curso, principalmente as de desenvolvimento. Bem-vindo. Rafaela, você caiu aquela hora? Você está com som? Sim, a minha internet tinha caído, mas coloquei aqui o roteador do meu celular. Agora tá tudo bem. Beleza. Mas era basicamente aquilo que eu falei. Não tenho o costume de mexer no computador, né? E é isso. Entendi. Não, então deixa eu recordar só. Você é da Casa Verde, a Maria Rita é do Rio Pequeno e a Thaís é de Borborema, correto? Vou guardar Isso. isso. Tá, Isso aí. beleza. Beleza. Bel, você gostaria de comentar alguma coisa para as meninas? Não, querido, por enquanto estou só ouvindo mesmo, estou aqui como ouvinte. Beleza. Obrigada pela participação, mas vou fazer só isso. Beleza. Então vamos lá. Bom, então, vocês têm alguma dúvida inicial sobre o programa, sobre alguma questão administrativa, burocrática? Ou podemos já ir para o começo? Podemos ir. Vamos começar. Então, Podemos beleza. começar. Então, beleza. Então, conforme eu disse a vocês, vamos fazer uma... peraí. Eu compartilhei a... acho que eu tenho que mudar o compartilhamento aqui. Então, eu vou parar aqui um pouquinho para recompartilhar a tela, tá? Esta aqui. Vocês enxergam a minha apresentação? Parece o slide Sim. inicial aí? Beleza. Sim, parece. Sim. Bom, então vamos dar alguns fundamentos de inteligência artificial. Pelo que vocês falaram, eu vou introduzir uma coisa aqui que eu não tinha posto, mas que acho que é útil.
inteligência artificial. Primeiro, qual é o conceito de inteligência artificial, né? A ideia da inteligência artificial é, de uma maneira automatizada, computacional, fazer as tarefas que o ser humano é capaz de fazer, como raciocínio, predição, comparação, análise, tudo que o nosso cérebro, tudo que a nossa parte cognitiva e racional é capaz de fazer, a ideia é que a inteligência artificial se propõe a fazer. Nosso cérebro tem bilhões de anos de evolução, né? Segundo o que a ciência diz. E a inteligência artificial, embora ela já tenha um certo tempo, mas ela tem décadas, talvez, se for lá para os primórdios, no máximo um século. Então, certamente, a gente está muito atrasado em relação à natureza. Mas a ideia é tentar simular de uma maneira computacional, mecânica, o que o nosso cérebro faz em termos racionais. Vocês comentaram sobre o medo de que ela substitua as pessoas. Bom, todas as tecnologias na história da humanidade, elas apresentaram esse problema. Lá, na Idade Média, se a gente voltar, na Idade Moderna, melhor dizendo, quando teve a Revolução Industrial, os operários ficaram muito nervosos com as máquinas têxteis, né? Chegaram a quebrar máquinas têxteis, botar fogo em fábrica, porque disseram que as máquinas iam tomar o lugar deles, eles iam ficar desempregados. E o que aconteceu ao longo do tempo foi que a tecnologia acabou sendo um instrumento para aumentar a produtividade das pessoas. O mesmo aconteceu com várias outras técnicas. Por exemplo, antigamente, não é do tempo de vocês, mas existia uma figura que era telefonista. Uma pessoa que só recebia telefonema nos lugares. Hoje, isso é muito raro. No máximo, tem uma secretária que acumula essa função. Porque hoje, antigamente, você não fazia uma ligação direta. Ela caía numa espécie de uma central chamada PABX, por exemplo, e alguém tinha que redirecionar para um ramal. Então, com a evolução da tecnologia, algumas funções vão sumindo, mas as pessoas ganham novas habilidades para fazer coisas mais complexas. O computador, ele fez muito isso. Toda a ciência da computação e toda a informática eletrônica, ela substituiu muitas tarefas que as pessoas fazem. A automação também. Eu me lembro, quando da automação dos portos, o pessoal que faz a carga e descarga estava muito nervoso no porto, que ia sumir o emprego deles. E realmente, em parte, sumiu. Não tinha cabimento eles ficarem carregando aqueles sacos enormes nas costas, quando guindastes podem carregar sacos 10, 100, 1000 vezes mais pesados, de modo muito mais rápido e mais seguro. Mas eles poderiam ser requalificados, por exemplo, para operar as máquinas. Ou os filhos deles, eles próprios, mas os filhos deles, poderiam se tornar engenheiros para projetar as máquinas, poderiam se tornar pessoas, relações do trabalho para integrar as pessoas no porto. Então, os estivadores, que eram os nomes deles, eles evoluíram, não desapareceram. Mesma coisa com bancários. Os bancos eram muito maiores, com muitas agências. Hoje diminuíram muito, porque quase todo mundo tem banco digital. Você não precisa mais da agência daquele tamanho. A inteligência artificial não é diferente. As pessoas falam muito da computação, que os profissionais de computação, eles acabam tendo muitas oportunidades e ganhando muito acesso a tanto remuneração quanto oportunidade profissional na vida, fazendo ferramentas que tiram o emprego dos outros, mas na realidade quem perde primeiro o emprego é o profissional de computação. Porque geralmente, quando você faz uma ferramenta, você automatiza o trabalho dele. Eu mesmo, no começo da minha carreira, fiz muitos sites. Hoje, você não precisa quase mais de um profissional de computação para fazer sites. A não ser que você queira um site todo especial, bonito e tal. Se você quiser um site com design, como a Maria Rita faz, certamente. Mas uma pessoa assim comum, você vai lá no Facebook e faz uma página. Vai no Instagram, faz uma página. Vai num criador de sites, que tem milhões de criadores de sites, Wix, WordPress, vários,
cria um site gratuito para você, uma coisa que antigamente você ia ter que pagar para um profissional fazer só aquilo. Mas, por outro lado, este profissional, ele ganhou novas habilidades, agora ele faz coisas muito mais complexas. Com a inteligência artificial, é a mesma ideia. Ela certamente vai substituir muitas das tarefas que nós temos, coisas que hoje a gente precisaria de profissionais para fazer. Por exemplo, tradução de texto. A profissão do tradutor, ela é muito importante. Você tinha que traduzir antes com dicionário e tal. Hoje, o tradutor não deixa de existir, mas um mesmo tradutor consegue traduzir 10, 100, 1000 vezes mais, porque ele joga o texto num software de tradução que usa inteligência artificial e o software vai dar para ele toda a tradução feita, mas ele tem que revisar. Então, o que ele demoraria procurando em dicionário tal antes para fazer palavra por palavra, agora ele só tem que revisar. Essa tradução aqui não está boa, aquela lá tá, e fazer a adequação. A inteligência artificial, então, ela não é um monstro que ela vai engolir empregos. O que ela vai fazer, ela vai transformar empregos. E muitas vezes, o que ela faz, dentro das tarefas do emprego, ela automatiza algumas das tarefas e outras não. Tem um exemplo, por exemplo, do médico. A inteligência artificial não vai substituir o médico. Bom, pelo menos não agora, né? Talvez daqui uns 100, 200 anos. Mas agora está muito longe disso. Mas o que ela vai fazer? O que ela vai fazer é, você tirou um raio-x. Então ela vai, através dos conceitos dela, olha, esse padrão de raio-x aqui do pulmão, ele mostra que esse paciente tem uma tendência a desenvolver tal e tal doença. Ou ele precisa desse e desse cuidado. Então, ela ajuda o médico no trabalho. Uma coisa que ele demoraria muito mais tempo pesquisando, comparando tal, ela já vai dar para ele mastigado. E aí ele analisa o que ela falou tem sentido ou não. E toma a sua decisão. A mesma coisa com várias outras profissões. O contato do médico com a pessoa, a inteligência artificial não vai substituir. A conversa com o paciente não vai substituir. Não num horizonte assim próximo. Então, a inteligência artificial, ela, muito mais do que substituir pessoas e trabalhos, ela vai substituir tarefas dentro do trabalho. E aí, sem dúvida, se você tem 10 profissionais para fazer uma determinada atividade, talvez você não precise mais dos 10. Você vai precisar de 2, digamos. E esses outros 8 vão ficar desempregados? Não necessariamente. O que pode acontecer? Requalificação desses outros 8 para fazerem coisas mais complexas. Uma coisa importante seja na ciência, na tecnologia, a gente não ter medo da ciência. E a ciência, ela está aqui para nos ajudar. Ela está aqui para nos fazer crescer enquanto espécie humana, como pessoas. O que eu acho, aí é uma opinião pessoal minha, que a gente falha muito a gente joga muito para a ciência e para a tecnologia uma responsabilidade que é nossa enquanto humanos. Então vai lá o Santos Dumont, vai lá os irmãos Wright, faz o avião. O avião é um negócio maravilhoso. Aí vai lá o sujeito e pega o avião, enche de bomba e usa para bombardear as pessoas. A responsabilidade não é do Santos Dumont. O avião, ele era um instrumento para melhorar muito a nossa vida. Se alguém encheu o avião de bomba e jogou nas pessoas, bom, isso é um problema talvez mais profundo. É um problema do ser humano. Do mesmo jeito da inteligência artificial. Se alguém usar a inteligência artificial para disseminar fake news, que vai fazer uma pessoa ser linchada, uma pessoa tomar remédio errado, vai assediar uma família, como vocês, como meninos, não sei se vocês viram, um pessoal, meninos, né? Meninos da idade de vocês, usaram a inteligência artificial para desenhar meninas da classe deles sem roupa, nuas. Se alguém faz isso, a responsabilidade não é da inteligência artificial, a pessoa que está usando para fins indevidos. Então, é uma coisa que eu acho que a gente, enquanto sociedade, devia evoluir nisso. Ok, a tecnologia ela tem seus riscos, tal, mas a gente, enquanto sociedade, enquanto pessoas, precisa evoluir também. Então,
Eu só quero deixar a ideia, não tenhamos medo da ciência. A ciência, a tecnologia é a nosso favor. A gente só precisa saber usá-la a nosso favor. Porque, assim como uma faca, um bisturi pode ser usado para uma cirurgia, pode ser usado para matar. E certamente, se a gente dá uma banana na mão do macaco, o macaco pode jogar a banana em você e o estrago é pequeno. Se você der uma metralhadora na mão do macaco, pode acontecer uma tragédia, ele matar um monte de gente sem nem saber o que está fazendo. Nem por maldade, por simples ignorância. Bom, quais são os tipos da inteligência artificial? Os tipos geralmente colocados. Os tipos: inteligência artificial fraca. Inteligência artificial fraca, por incrível que pareça, é a nossa atual, que a gente tem. Então, para você ver o que o pessoal pensa para o futuro, né? O que é a inteligência artificial fraca? É aquela que faz tarefas simples que a gente tem hoje na vida cotidiana, tarefas acessórias. Não é capaz de fazer toda a complexidade da tarefa de um ser humano. Hoje a inteligência artificial não consegue fazer tarefas que exigem interação humana, que exigem insights. Insights no sentido mais profundo do termo insight cognitivo, que exige habilidade socioemocional, que exige inteligência emocional. Isso ela tem grande dificuldade de fazer, de pegar realidades com muitas variáveis, ler entrelinhas dessas realidades, ler o que não está explícito e tirar uma conclusão. Isso ela tem muita dificuldade de fazer. Então hoje nós estamos na era ainda da inteligência artificial fraca. O que ela automatiza? Ela consegue automatizar, por exemplo, um carro sem motorista. Porque pode parecer complicado, mas um carro nada mais é do que você bater fotos do que existe e identificar nessas fotos, em tempo real, o que são os objetos que estão na sua frente. Se é uma pessoa, se é uma sombra, se é um cachorro, se é um sinal de pare. Ou então, outra coisa que ela consegue fazer, reconhecimento facial. Outra coisa que pode parecer complexo, mas no fundo nada mais é do que uma violenta capacidade computacional. Ela divide o seu rosto em partes, pega o seu olho. Para quem não está tão acostumado à computação, quando a gente pega uma imagem, a gente tem pontinhos nessa imagem, chamado pixels. Então ela pega milhões de pixels, essa imagem, e entende que é o seu olho, e grava aquilo. E depois, quando você submeter uma outra imagem, seja a sua, seja de outra pessoa, ela vai comparar aqueles milhões de pixels que ela transformou em números com o padrão do seu rosto. Se bater acima de uma certa coincidência, ela vai considerar o seu rosto. Se não bater, ela vai dizer não é o seu rosto. Então, o que parece muito complexo, na verdade, é uma capacidade de processamento muito grande que ela tem, de fazer muita conta em muito pouco tempo. Isso, eu falei do olho, mas não é só com o olho. Bochecha, nariz, boca, ver o tamanho, as medições, tudo isso transformado em números. Ou seja, transforma a sua face num conjunto de números e bate sempre contra um desenho de face, seja seu, seja de outra pessoa, para saber se coincide. Isso ela consegue fazer também, sem problema nenhum. Ir na internet, por exemplo, ir num site de avaliação, de pacote turístico, e ver se as pessoas estão elogiando ou não, é outra coisa que ela consegue fazer. Ela vai lá e vê. O cara diz, eu não gostei muito, o colchão estava duro, tal. Então ela, baseada em modelos de linguagem, que ela é treinada com bilhões e bilhões de exemplos, ela vê, a pessoa diz que o colchão estava duro, essa avaliação é negativa. Ou, foi uma experiência mágica, magnífica. Ela vê, experiência magnífica, essa é uma avaliação positiva. Isso é coisa que ela consegue fazer. Agora, aquele outro exemplo que eu dei do médico, ela não vai conseguir falar com a gestante que está lá, como é que você se sente? Você está deprimida, tal? Ela está muito longe disso. Ou então, uma pessoa que está surtada, nervosa, não consegue fazer, está tendo um ataque, ela não vai conseguir uma interlocução com essa pessoa para tentar acalmá-la. Nós ainda estamos longe disso. Mesmo com um cachorro, um pet, ela não vai conseguir dar banho num cachorro.
A não ser que o cachorro seja muito comportado, bonitinho e tal, mas um cachorro que já seja meio diferente, ela não vai. Por mais que tenha automação no robô, o cachorro coloca ali uma situação diferente, ele não vai saber o que fazer. Então, nós estamos na era da inteligência artificial fraca ainda. O que seria a inteligência artificial forte? Inteligência artificial forte é aquela prevista para o futuro, em que a inteligência artificial seja capaz de fazer tudo que o ser humano consegue fazer, todas as nossas tarefas. Então ela conseguiria dar banho no cachorro, conversar com a gestante, talvez tivesse ou uma máquina ou um robô. Na computação muita coisa se une na mecatrônica, então você une a automação com a computação, a inteligência artificial cerebral. Então, você pode ter um robô, uma máquina mecatrônica com formato humanoide e ela, dentro de si, use mecanismos de inteligência artificial para conversar com a pessoa. Então, nesse caso, ela conseguiria conversar com a gestante, ver se a gestante está deprimida, se fosse uma pessoa doente, uma criança, uma pessoa de idade. Conseguiria atender diferentes situações do dia a dia, conseguiria, por exemplo, controlar o trânsito para possíveis conflitos existentes entre pessoas, tal. Teria todas as habilidades, não só racionais puras, mas socioafetivo, emocionais que os seres humanos têm. Essa seria a ideia da inteligência artificial forte. E a superinteligência? O que seria a superinteligência? Isso é uma ideia para o futuro. Isso eu não sei se vai existir, mas o pessoal prevê que pode existir um momento da evolução da inteligência artificial em que ela não precise mais do ser humano, em que ela vá além da capacidade racional, cognitiva do ser humano, em que ela por si só funcione. Essa é a superinteligência. Não necessariamente significa que eles vão se revoltar contra nós e nos destruir, como passa nos filmes de ficção científica. Quer só dizer que o sistema é autônomo, ou seja, ele não precisa mais da entrada de dados do ser humano. No máximo, ele vai precisar da entrada de dados para coletar informações, como precisaria de qualquer coisa, da chuva, do sol, da temperatura. Mas ele não precisa das informações para tomada de decisão. Isso é um futuro, nós não sabemos se vai existir esse futuro. Talvez vocês peguem isso, não sei se são muito jovens. É muito difícil fazer previsões, mas isso por enquanto está longe do nosso radar. Tem aqui sobre alguma questão? Nenhuma questão. Bom, a inteligência artificial ela tem várias tecnologias dentro de si. Ela nada mais é que um conjunto de técnicas, ela é uma área de conhecimento usada para tentar automatizar as tarefas racionais do ser humano. Uma das principais é o aprendizado de máquina. O que é aprendizado de máquina ou machine learning? É a gente ensinar um computador com treinamento, com dados que a gente dá para ele, a entender e reproduzir determinados padrões de comportamento. Então, a gente ensina a máquina. Olha, a máquina, digamos. Pessoal, eu gosto muito de cachorro. O pessoal na inteligência artificial usa muito o gato. Eu vou usar cachorro, tá bom? Eu prefiro cachorro. Nada contra o gato. A Bel tem um gato lindo. Mas eu sempre tive cachorro. Então, você mostra uma foto do cachorro para o algoritmo de inteligência artificial e diz, olha, isso aqui é um cachorro. Mostra, digamos, de um Rottweiler. Depois você mostra de um Shih Tzu, um pequenininho. Isso aqui é um cachorro. Depois mostra de um vira-lata. Isso aqui é um cachorro. Aí mostra de um elefante. Diz, isso aqui não é um cachorro. Mostra de uma mosca. Isso aqui não é um cachorro. E faz isso milhões, bilhões de vezes. Com diferentes tipos de cachorro, diferentes tipos de animal, diferentes tipos de coisa. Mostra uma pizza e diz, isso não é um cachorro. Mostra uma estrela. Isso não é um cachorro. Você está ensinando a máquina o que é um cachorro. E ela... nós vamos ver mais para frente como, através de padrões de software interno, ela vai pegando o que caracteriza um cachorro.
Ah, então o cachorro, ó, ele tem 2 olhos, tem 2 orelhas. A orelha dele não é grandona igual a do elefante. Ele tem 4 patas. Ele não é redondo igual uma pizza. A máquina vai entendendo como caracterizar um cachorro. No fundo, isso é muito semelhante. Bom, aí já não é minha área de conhecimento, mas imagino eu que é muito semelhante a como uma criança aprende, né? Você vai ensinando para a criança lá, au, 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 au. E a criança vai entendendo o que é um au, au. A ideia da máquina é a mesma. Com a diferença que na aprendizagem de máquina, como a gente domina completamente a situação, a gente pode fazer isso rapidamente, sem cansar. A criança, se você fizer isso meia hora, vai começar a chorar. A máquina você pode fazer o dia inteiro e pode fazer com bilhões de vezes. Então, e com tudo quanto é tipo de cachorro, no nosso exemplo. Então você vai ensinando quais são os padrões que caracterizam um determinado fenômeno. No meu exemplo, cachorro, mas poderia ser um pulmão com câncer. Olha, isso aqui é um pulmão com câncer. Isso aqui é um pulmão normal. Isso aqui é um suspeito. E a máquina vai aprender. Amanhã, futuramente no hospital, ela vai ajudar o médico. Quando vier uma radiografia, o médico talvez às vezes não tenha muita experiência, mas mesmo que tenha, ela vai dizer, olha, essa radiografia aqui cai nesse padrão aqui. E 30% das pessoas nesse padrão desenvolveram esse tipo de câncer com essa evolução. Pode ser naquele nosso exemplo do carro supervisionado. Ó, essa foto aqui tudo indica que é de uma vaca, tem uma vaca na estrada. Então o carro vai reduzir a velocidade, ou desviar, ou fazer o procedimento determinado. Ou, como a gente vai ver hoje, nos chats generativos, a gente ensina ela o que é esperado numa frase. Então, por exemplo, teve a chuva aí. A chuva em São Paulo foi muito... O que você espera que seja a próxima palavra, máquina? Então, aí, baseado num modelo probabilístico, estatístico, ela fala, bom, foi muito forte, foi muito intensa, foi muito difícil, e assim por diante. E ela consegue também, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, prever o que poderia ser a próxima palavra. Essa é a ideia do generativo, isso a gente vai ver mais para frente. Tem 2 tipos de treinamento, então. Tem o treinamento supervisionado, rotulado, que foi esse que eu exemplifiquei para vocês, que é eu mostro uma foto de um cachorro e digo, isso é um cachorro. E a máquina, e vou treinando isso bilhões de vezes. E esse treinamento rotulado exige que depois, quando você está treinando, alguém diga, olha, você acertou a máquina. Depois de você treinar umas 10 mil vezes, aí você começa a avaliar se ela está acertando ou não. Então você pergunta, isso aqui é um cachorro? Ela diz sim. E você fala, você acertou. Aí ela vai aprendendo. Aí vem a aprendizagem. Ah, então isso é um cachorro, eu acertei, aprendi. Guarda que isso é um cachorro. Isso aqui é um cachorro? Sim. Aí você mostra alguma coisa parecida com um cachorro que não é um cachorro. Ela diz sim. Máquina, você errou. Isso aqui não é um cachorro. Ela fala, isso não é um cachorro. Por quê? É um gato, você confundiu. Ah, então tem uma característica aqui que separa o cachorro do gato. E assim ela vai aprendendo. Lembrando de novo, ela transforma as coisas, muitas das coisas em imagem, em números. Então ela transforma a imagem facial do cachorro em milhões, bilhões de números, que ela vai comparar com padrões. E falar, olha, um padrão de coincidência numérico tal, leva que é um cachorro. Se diferenciar tanto, não é um cachorro. Esse é o treinamento supervisionado ou rotulado. Rotulado por quê? Porque a gente diz, olha, cachorro, estou dizendo o que eu espero, e na saída B eu dizer, é um cachorro ou não, para dizer se ela acertou. Mas tem um que eu não usaria a palavra mais poderoso, mas talvez ele seja mais mais realista para o mundo, que é o não supervisionado, o não rotulado. Porque veja só, imagina o custo que a gente tem para treinar uma máquina com supervisionado. Você tem que ter sempre um software aqui, um sistema atrás, dizendo se ela acertou ou não acertou. E você tem que ter aqui sempre, você tem que fazer uma curadoria, né? Um elenco, uma relação do que você vai apresentar. Então, eu vou apresentar chapas de pulmão de pessoas com
câncer. E aqui eu vou dizer se está certo ou está errado. Então eu vou gastar um tempão aqui de especialistas para dizer, olha, realmente esse cara tem câncer. E aqui também para selecionar quais são as imagens que eu vou mostrar para ela. Isso custa dinheiro, custa caro. E nem sempre é fácil fazer. Então existe uma outra possibilidade que é a seguinte, ó. Pega, nesse nosso exemplo do pulmão aí, ou sei lá, o exame de sangue. Pega todos os exames de sangue de um hospital, desde que ele começou. Milhões, bilhões, e dá para a máquina. E dá o resultado que teve. E faz ela aprender com isso. Ela vai aprendendo de maneira diferente. Vai vendo, esse exame de sangue tal, levou a que a pessoa está com anemia. Esse exame de sangue levou a que a pessoa está com câncer de próstata. Esse exame de sangue levou a que a pessoa está saudável. Esse aqui, bom, eu não sou médico, não sei dar bons exemplos, mas levou a que ela está com a doença tal. E aí, bilhões e bilhões de vezes, sem você ensinar nada para a máquina, ela vai comparando padrões e vai dizendo, olha, isso aqui parece que tem um padrão. Isso aqui, tudo isso aqui é muito parecido. Isso aqui muito parecido é o cara que está com hepatite. Então tá bom. Então, esse aqui muito parecido é o cara que está com hepatite. Isso aqui muito parecido é o cara que está com anemia. Então tá bom. Então aprendi que isso aqui, que tudo é muito parecido, está com anemia. Veja que eu não ensinei para ela o que é anemia. Ela própria, através de predição, modelo probabilístico, modelo estatístico, via rede neural, ela aprendeu a fazer similaridades. E a única coisa que eu peguei no final é dizer, olha, essa similaridade aqui que você pegou chama anemia. Essa aqui chama hepatite. Essa aqui chama pessoa saudável. Bom, esses exemplos de medicina vocês desconsiderem, tá? Eu não entendo nada de medicina, estou imaginando que pode ser assim. Mas, então, você tem padrões que ela é capaz de definir, sem você ensinar para ela. Ela aprendeu do mundo. Ela aprendeu do mundo como o mundo é. Isso talvez seja um passo para o futuro, justamente que é como o ser humano aprende. Talvez quando a gente é pequenininho, a mamãe vai lá e fala, au, 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 au. Mas depois, conforme a gente vai crescendo, ninguém mais fala au, au. A gente vai aprendendo do mundo como o mundo é. Então talvez esse seja um caminho promissor no sentido de fazer cada vez mais a máquina ser parecida com o modo como nós funcionamos e entender o mundo como o mundo é. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Ixi, Maria. Até aqui alguma dúvida? Não. Não. Bom, aí dentro da aprendizagem de máquina, existe a aprendizagem de máquina rasa. O que é a aprendizagem de máquina rasa? A aprendizagem de máquina, geralmente, ela usa rede neural. Rede neural é uma rede computacional que procura simular como o cérebro humano funciona. O cérebro humano tem neurônios e um neurônio, ele toma uma decisão, transmite para o outro, que transmite para o outro, que transmite para o outro, para ter uma decisão final. A rede neural é a mesma coisa. Eu até tinha pego aqui. Ixi, mas eu exibo depois, que senão eu tenho que parar a apresentação. Uma foto de uma rede neural. Mas basicamente, então, ela é um neurônio aqui. Vamos exibir agora, porque senão vou interromper um pouquinho só para pegar a rede neural aqui, tá? Eu acho que é importante mostrar uma foto de uma rede neural. Rede neural. Isso é uma rede neural bem simples. É uma rede em que a gente tem uma entrada no mundo, um neurônio do mundo. Aí, aqui você tem um processador que vai dizer se o estímulo que você recebeu qual a resposta que você dá para o estímulo que você recebeu. Por exemplo, pode ser um cachorro ou não, simplificando bem, tá? Porque no mundo real aqui são milhares de níveis.
para definir isso, mas simplificando bem, se é um cachorro ou não, e a saída aqui, é um cachorro ou não é um cachorro. Essa é uma rede neural simples, uma rede neural rasa. No aprendizado de máquina profundo, no Deep Learning, você tem redes neurais com mais camadas. Aqui eu tenho 2, mas tipicamente você tem milhares, dezenas de milhares de camadas. O que isso faz? Cada neurônio, cada nó dela é responsável por refinar um pouquinho o conhecimento. Então, primeira coisa que você faz, naquele nosso exemplo lá do reconhecimento facial, eu peguei o primeiro nó aqui, eu vou pegar e comparar o seu olho. Vou comparar só o seu olho, uma parte dele, se ele bate com o formato. Depois, dentro desse formato, o formato da parte de cima dele bate, o formato da parte de cima e as cores da parte de cima dele bate, da sua pupila, da sua... Como é o nome da parte branca do olho? Eu nem sei. Esse formato Globo bate... ocular? O globo ocular, isso, muito obrigado. O globo ocular, ele bate, a lateral do globo ocular bate, a lateral do lado de cá do globo ocular bate. Então, cada nó desses, você vai caminhando e você vai fazendo caminhos cruzados de um para outro, de modo que uma informação passa para da frente como entrada para ela saber se aquele padrão que você está testando é de acordo com o que você quer ou não. E de acordo com isso, você gera uma saída dizendo, olha, esta pessoa é a Rafaela, é a Thaís, é a Maria Rita. Ou não, essa pessoa não é. Você gera, nesses milhares de níveis, pontuações baseadas em toda aquela matemática que você teve lá de números que definiram a sua face e compara com o padrão do que é a sua face e vê se isso está aceitável dentro do que é esperado. Então, essa rede neural aqui, ela teria milhares de camadas. Isso é o Deep Learning. Geralmente, vou botar aqui a nossa apresentação. Geralmente, o pessoal chama de Deep Learning quando tem mais de 2 camadas ocultas. Então, quando tem mais de 2 camadas ocultas. Se vocês se recordam lá no nosso figura da rede neural, tinha a entrada, tinha a saída, e na primeira, que era a rasa, tinha um nozinho só, uma fileira só de nozinhos. Essa fileira de nozinhos, que não é nem a entrada nem a saída, é uma camada oculta da rede neural. Quando tem mais de uma, o pessoal já chama de Deep Learning. Mas no Deep Learning do mundo real, raramente tem 2. Geralmente tem milhares, dezenas de milhares de nós para definir. Porque as pessoas, se você for olhar, elas têm muitas similaridades. Então a gente precisa definir exatamente olho, pálpebra, nariz, boca, para ver exatamente se é aquela face, no nosso exemplo facial. Mesma coisa lá do nosso carro. A gente vai analisar a vaca. Podia não ser uma vaca, podia ser uma sombra, podia ser uma moto passando. Então, e isso, de acordo com o algoritmo do seu carro, vai ter reações diferentes. Se for uma moto indo contra, no sentido oposto do carro, talvez no máximo você precise reduzir a velocidade. Se for uma vaca, aí você já precisa tomar cuidado, você não sabe o que a vaca vai fazer na pista. Então é relevante. E para você definir exatamente o que você vai precisar de muitas comparações, muita análise matemática, probabilística, e para isso você precisa de muitas camadas na sua rede neural, com realimentações para saber, aquilo realmente é uma orelha, aquilo é um olho, não, aquilo não é, aquilo são 4 patas, não são 4 patas, é a sombra de uma árvore. Então isso nem sempre é fácil, por isso precisa de tantas camadas. E o Deep Learning, justamente, ele é o uso dessas redes neurais artificiais com muitas camadas, algumas das quais com realimentação. Realimentação
quando você está fazendo o treinamento, para você saber se a decisão que a rede neural tomou foi correta ou não. Você diz, olha, essa decisão que você tomou foi errada. Aí ela vai aprendendo. Então, a aprendizagem profunda dentro do aprendizagem de máquina ela vai igualmente aprendendo, como a gente viu anteriormente. Tudo que a gente viu na aprendizagem de máquina, ela faz. Só que aqui ela faz com uma rede neural enorme, de muitas e muitas camadas com muitos nós. Existe aqui, vocês viram lá na aprendizagem de máquina, que tem a aprendizagem supervisionada, rotulada e não supervisionada. Isso é o clássico. Mas o pessoal na Deep Learning, eles criaram uma nova, que é a semi-supervisionada. Como é que funciona isso? Você, no começo, você faz uma supervisionada simples, para dar uma orientação para os algoritmos. Então, você faz, no nosso exemplo do cachorro de novo. Isso aqui é um cachorro, tal. Digamos, faz com 10 mil fotos de cachorro. E aí depois você fala, agora eu vou te dar a enciclopédia, vou te dar a internet com 100 bilhões. E agora você aprende sozinho. Até agora eu te ensinei, não vou te ensinar mais. Agora você, baseado nesse pouquinho que eu te ensinei, você vai pegar padrões que existem nesses 10 bilhões, 1 trilhão de imagens e dizer para mim o que é um cachorro, o que não é. Isso é o semi-supervisionado. Ele tem a vantagem do supervisionado, porque ele dando essa orientação inicial, ou muitas vezes fazendo um refinamento final, como nós vamos ver nos outros dias do curso, ele te direciona. Então você não tem uma necessidade de processamento enorme de bilhões de imagens para definir um padrão inicial. Então ele já te dá um início que te ajuda muito. Mas ele não tem o custo de você fazer uma aprendizagem supervisionada com bilhões de imagens, que precisaria ter uma pessoa lá para elencar. Uma pessoa, eu digo, não é uma pessoa, né? Uma equipe, um sistema para dizer, eu preciso de 1 bilhão de imagens de cachorro, e aqui eu preciso de 1 bilhão de software analisando se isso é um cachorro ou não. Não preciso. Faço isso com 10 mil e depois digo, máquina, se vira agora. Agora, baseado nisso que eu te ensinei com 10 mil, você processa aí 1 bilhão e me diz o que é um cachorro, o que é não. O que é um pulmão com câncer, o que é não. O que é um exame de sangue de uma pessoa anêmica, o que não é. Opa, ixi, Maria. Desculpe. Dentro da aprendizagem profunda, a gente tem geralmente 2 tipos que ela usa. O tipo discriminativo e o tipo generativo. O tipo discriminativo é para você predizer o que vai acontecer. Então, nesse exemplo aí que a gente usou, lá da chuva não foi um bom exemplo. É que choveu ontem, né? Por isso que eu usei da chuva. Mas digamos que eu vou ao restaurante comer e não sei o que eu vou escrever depois. Aí a inteligência artificial vai prever o que pode aparecer lá. Então, baseado no que ela conhece do seu histórico, baseado em modelo probabilístico, baseado em quem vai ao restaurante comer, baseado no que ela aprendeu na internet, ela vai prever. O cara vai comer pizza, vai comer churrasco, vai comer macarrão, vai comer arroz com feijão, etc. Você pode fazer isso em relação à previsão do tempo, por exemplo, baseado em modelos meteorológicos. Você pode, a situação do tempo é essa. O que vai acontecer amanhã? Bom, baseado no que a gente tem lá das nuvens, da pressão atmosférica e tal, tudo indica que amanhã vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ter uma chuva, vai ter sol, vai ter seca, estiagem. Pode fazer para previsão do tempo de período mais longo, baseado em modelos meteorológicos. Nós vamos ter um ano seco, vamos ter El Ninho, Laninha, etc. Pode fazer isso em relação a discursos, a frases. O que você espera que seja a reação de uma pessoa? O que uma pessoa vai falar? Um político vai falar num discurso. Então, baseado na história dele, baseado na análise estatísticas tal, do passado, isso é o que ele vai fazer. Você está tentando verificar se uma linha de produção de uma fábrica está gerando produtos bons. Então, baseado no que você tem lá da sua linha de produção,
o que provavelmente vai ser dado no final. A gente vai ter um produto adequado ou não. Isso é discriminativa. E tem a generativa. A generativa é baseado em modelos probabilísticos, estatísticos e tal. Eu vou dizer o que pode ser colocado naquela frase, naquela imagem, de acordo com o que você pedir. Então, eu peço, gera uma imagem de uma maçã para mim. Aí, baseado em tudo que ela aprendeu, em tudo que ela sabe, em tudo que ela foi treinada, você consegue gerar a imagem de uma maçã amarela, digamos, vai. Baseado no treinamento que você fez dela, baseado nas redes neurais internas que elas funcionam, baseado muitas vezes o pessoal chama de atenção, né? Baseado na importância relativa passada que você deu para cada item do seu treinamento e para cada item que ela aprendeu na internet, ela vai gerar para você o resultado que você pediu. Isso pode ser uma imagem, como foi o exemplo, pode ser o resultado de uma pergunta, como a gente faz no chatbox, aí o ChatGPT é o mais famoso. Pode ser o resultado de qualquer coisa que você proponha para ela. Então, a generativa é você obter um resultado que ainda não existe, que você está criando a partir de uma proposta que você fez, baseada em modelos probabilísticos e estatísticos e baseado no treinamento que ela recebeu. A discriminativa é você dar um padrão e perguntar para ela, esse padrão ele se encaixa como? Esse padrão de nuvem se encaixa como? Esse padrão de nuvem se encaixa em que nós vamos ter chuva. Esse carro aqui se encaixa como? Eu tenho uma linha de produção lá e tem um carro. Esse carro aqui, ele está feito corretamente? Não, esse carro aqui está com um defeito aqui no motor que saiu com um risco, saiu com uma potência menor, tal. Então essa é a discriminativa. Você ter um padrão que você quer atender e ela dizer sim ou não obedece. E a generativa é a de criar uma nova resposta, uma nova proposta ao que você pediu. Até aqui alguma questão? Não. Bom, então conforme a gente comentou, a inteligência artificial generativa, ela usa o deep learning, usa as redes neurais artificiais que a gente viu para criar conteúdo. E nela existe uma coisa bastante relevante que é a aprendizagem por reforço. Nem sempre é usada, né? No GPT, que são as tecnologias que vieram, que a gente vai ver, GPT é Generic Pre-Trained Transformer, é um transformador pré-treinado generativo. Nos GPTs atuais isso é muito usado. Quer dizer, você pede para ele fazer alguma coisa e você tem estruturas que realimentam, dizendo, olha, o que você gerou é o que eu queria, ou então não, o que você gerou não é o que eu queria. Pedi para você fazer uma imagem de uma praia. Aí você faz uma imagem de uma praia que eu não gostei. Aí fala, não, eu acho que não ficou boa essa imagem da praia aqui. E aí ele vai aprendendo com você para onde direcionar isso. E existe uma coisa, além do reforço, que é a realimentação, né? Nessas redes neurais, conforme a gente viu, a gente pode fechar um nó de realimentação. Então, naqueles vários níveis, em vários momentos, você pode voltar para trás e dizer para o neurônio que veio, olha, neurônio, isso que você falou não foi legal. A gente batendo com a realidade não foi legal. Ou, como você tem vários nós, um em cima do outro, a camada posterior diz, olha, neurônio 1,
do 2 ao 20, eles concluíram uma coisa que é incompatível com o que você concluiu. Então ajusta aí que essa sua análise para esse parâmetro aqui não foi boa. Então isso ajuda a ela ir aprendendo. Ela vai aprendendo com o que você pergunta para ela e com o que você propõe para ela. Qual é um dos segredos para a inteligência artificial generativa te dar boas respostas? Primeiro é você detalhar adequadamente a pergunta que você faz ou a proposta que você faz. Se você fizer, no nosso exemplo, gere a imagem de uma praia, ela vai gerar uma praia genérica. Gere uma imagem de uma praia com um coqueiro, uma pessoa deitada na espreguiçadeira, tomando um coquetel de frutas, olhando para o mar que tem vários surfistas e crianças brincando, jogando frescobol. Vai ser diferente. Ela vai gerar específico daquilo. Então ela aprende não é a palavra, ela toma como alimentação o que você forneceu para ela de pedido e baseado nessa alimentação ela vai te dar um resultado melhor. Se você der um pedido genérico, ela vai dar uma imagem genérica baseada em tudo, os bilhões lá em que ela foi treinada na internet. Se você der uma específico, ela vai usar os bilhões, só que aí ela vai filtrar. Daqueles bilhões, ela vai... eu sei o que é o cara jogando frescobol, eu sei o que é uma pessoa na espreguiçadeira tomando coquetel, eu sei que é o mar. Vai te dar algo muito mais específico. E você direciona para onde você quer exatamente levá-la. Eu ia comentar um negocinho aqui, eu falei da praia, acabei esquecendo. Bom, eu lembro depois. Mas, então, isso é... sim, não. O que eu ia comentar ia comentar duas coisas. Primeiro, o prompt ele tem um tamanho. Ele não é... Você não pode fornecer um texto enorme para o prompt. Então, essa é uma limitação dele. Então, você não pode dar uma dissertação lá para ele. Você tem um tamanho, não é tão pequeno, umas 2 páginas, mas não dá para você dar um livro para o prompt para ele dar um resultado. Então, quando você precisa dar muita instrução para o prompt, só para deixar claro, é um espaço em que você informa para ele o que você quer que ele dê como resultado. Então, quando você precisa dar muita informação, aí às vezes você precisa quebrar. Então, o que você faz? Você faz uma interação com ele. Você faz, dá uma primeira instrução, ele te dá uma resposta. Aí, baseado nessa resposta, você pega a parte da resposta e dá uma nova instrução. E aí vai refinando, vai ser um processo iterativo para você obter o que você deseja. E outra coisa que eu ia comentar isso mostra uma limitação da inteligência artificial generativa, que duas, na verdade, né? Uma, talvez devesse ter comentado lá atrás, mas ficou implícito, que ela só sabe fazer o que você treinou. O que ela não foi treinada, ela não sabe fazer. Então, se você fizer uma pergunta para ela em que ela não foi treinada, ela não vai saber responder. Ou vai responder besteira. Vai responder coisa que não tem nada a ver. Essa é uma limitação dela. E uma outra é o detalhamento do seu pedido. Se você não detalhar adequadamente, ela não vai dar uma resposta condizente com o que você quer. Ela vai dar uma resposta genérica. Ontem, talvez vocês não tenham prestado atenção, eu falei muito por alto, mas, bom, é minha opinião pessoal. Na vida, muito mais importante, às vezes, é você saber que pergunta fazer do que resposta você quer. Porque resposta você corre atrás. Mas, muitas vezes, na ciência é assim, na tecnologia, na engenharia e talvez na vida, a gente corre atrás muito tempo da pergunta que não é importante. A gente tenta responder uma coisa que a gente acaba descobrindo, nossa, isso aqui não tinha a mínima importância. Na inteligência artificial isso é crítico. Se você não fizer a pergunta direito, ela não vai te dar a resposta direito. E aí você vai, isso não funciona. Não é que não funciona, é que a pergunta feita não foi adequada. Você perguntou um negócio estratosférico, ela te respondeu genérico. E aí você não obteve o que você queria. Então, ela não é mágica. Ela é só uma ferramenta que vai potencializar. Mas é fundamental ela ter informações adequadas de treinamento e de prompt, de pergunta, para dar a resposta correta.
Aqui o nosso último slide, eu já estourei meu tempo. Ixi, Maria. Alguma pergunta até aqui? Não. O modelo de linguagem grande. Bom, na realidade, a tradução para isso aqui não é muito boa. O termo técnico que o pessoal usa é LLM, né? Large Language Model. Muita gente usa a tradução de modelo largo de linguagem. Eu preferi ficar com o modelo de linguagem grande, mas aí vocês vão ver o termo LLM, tá? Que é o termo mais usado, é o termo em inglês. O que é um LLM? Ele é uma rede neural enorme, como a gente conversou lá com milhares, dezenas de milhares de nós. E com realimentação ou não, com reforço ou não, que tem bilhões, às vezes trilhões de parâmetros. O que são parâmetros? São informações que você tem dentro da sua rede neural para tomar as decisões estatísticas, probabilísticas e tal. Por exemplo, qual é o tamanho da rede que você deve usar, quais as ponderações relativas entre o seu olho, a sua boca, o seu nariz, qual a importância de alguns itens na sua análise para saber se é um cachorro, se é um gato, se é um elefante. Então ele usa bilhões de parâmetros. Tem alguns até trilhões de parâmetros. E com o treinamento que ele recebe, seja o treinamento supervisionado, que a gente falou, que a gente mostra o que mostra qual é a entrada e analisa qual a saída esperada, ou seja, com o treinamento não supervisionado, você joga tudo que você tiver na entrada e deixa ele aprender sozinho e ele criar padrões de saída. Baseado nesse treinamento que é feito também com bilhões de informações, baseado nessa rede neural, com milhares de camadas e com bilhões, às vezes trilhões de parâmetros, o que ele faz é tentar simular a linguagem aqui lato sensu, linguagem entendida no sentido amplo, a comunicação humana. Então, justamente o que ele tenta é prever o que seria esperado na saída de uma entrada qualquer fornecida para ele. Então, você faz uma pergunta, o que ele vai fazer com essa pergunta? Ele vai, baseado com tudo que ele aprendeu, que você ensinou para ele, tudo que ele viu na internet, mais esses parâmetros que dizem para ele, olha, isso aqui você tem que analisar desse jeito, isso aqui você tem que analisar de outro, isso aqui você tem que analisar de outro. Ele vai gerar uma resposta. Essa é a ideia do LLM. A inteligência artificial generativa e o deep learning se baseiam grandemente hoje em LLM. LLM é uma das fronteiras que tem do desenvolvimento disso. Então, quando você faz uma pergunta para o ChatGPT, ou para o CopyAI, ou para qualquer um dos outros softwares, o que ele vai fazer é, num modelo desses enorme, que foi treinado por muito tempo, com supercomputadores, nós vamos ver isso mais para frente nos outros dias, com supercomputadores, ele vai gerar a resposta baseado nas informações estatísticas e probabilísticas que ele tem e baseado nos parâmetros com que a rede neural foi construída. Em 2017, 2018, eu não lembro a data exata, a equipe do Google criou um negócio chamado Transformer. Transformer é um LLM, é um modelo de linguagem grande, com rede neural, em que eles usam a ideia de atenção. E mais tarde a gente vai ver também nos outros dias de temperatura, que é o seguinte. Quando você fala uma frase, por exemplo, muitas vezes, para você prever a próxima palavra, o importante não é a palavra que vem imediatamente antes, é uma que está lá atrás. Então, o que ele consegue fazer é baseado nas experiências que ele captou da internet, o treinamento que ele fez, ou eu falo da internet, mas pode ser fora da internet também, pode ser uma base de dados privada. Baseado nisso, ele vai ver, olha, nesse contexto, a palavra mais adequada para definir qual a resposta que a pessoa está pedindo
não são as 3 palavras imediatamente anteriores à frase. É uma que está lá umas 3 frases antes, baseado em tudo que ele foi treinado. Isso eles definiram como atenção. Onde que a gente põe a atenção? E ponderaram com o conceito de temperatura. O quão relevante cada palavra da sua pergunta ou da sua frase para definir a próxima. Se ela é uma temperatura alta, ou se ela é alta, ela influi muito, ou se ela é baixa e ela influi pouco e deve ser desconsiderada. Basicamente, então, o modelo de linguagem grande ele é um identificador de padrões. O que ele faz baseado no treinamento, pegar os padrões que que ele identificou, com todo o conhecimento que ele adquiriu, com a rede neural que ele foi concebido, e gerar padrões de saída condizentes. Existe um conceito que acontece, assim como acontece com os humanos, acontece também na inteligência artificial, que é a alucinação. O que é alucinação? É quando você propõe para ela algo e ela te dá uma resposta completamente fora de contexto. E quando que isso pode acontecer? Bom, isso aí é uma área de estudo no momento. Isso eles reconhecem que isso pode ser um grande problema dela. Porque, de novo, nós temos bilhões de anos de evolução. E ainda assim a gente alucina, né? Os humanos, de vez em quando, fazem umas coisas que nada a ver. A máquina está começando agora. Então, baseado em tudo que ela aprendeu, pode ter alguma situação em que você pergunta algo que ela não entende direito. A máquina não entende, né? Mas o que ela vai fazer? Ela vai classificar a sua pergunta de um jeito diferente do qual você espera. E vai te dar uma resposta nada a ver. Então, isso é alucinação. Eu não pus aqui, mas agora falando de alucinação, eu lembrei de um outro comentário, que é baseado no treinamento, e isso é muito bom falar aqui nesse curso de futuras cientistas, ela também pode ter vieses. Então, isso vieses discriminatórios. Por exemplo, você fazendo uma pergunta para ela, quem foi o ganhador do prêmio? E ela responder o prêmio do cirurgião, o prêmio de medicina. E ela responder, o homem ganhador do prêmio. Veja, por que é um homem? Podia ser uma mulher. Então, mas pode ser que ela tenha sido treinada num contexto machista. As informações que foram dadas para ela sejam machistas. Ou pode ser que ela tenha sido treinada num contexto racial. Dá para mim a imagem de um bebê e ela me mostra um bebê branco. Por que você mostrou um bebê branco, não mostrou um bebê negro? Então, ela não é culpada disso, ela não é responsável, ela é só uma máquina. Mas pode ser que no treinamento tenha sido dado imagens para ela de bebês brancos. Ou pode ser uma outra coisa também. Vocês lembram da realimentação, do reforço. Pode ser que a pessoa que usa e que alimenta no dia a dia, ela é uma pessoa que só acessa a imagem de pessoas brancas. E aí quando ela pede um bebê, a máquina entende, bom, essa pessoa quer uma imagem de um branco. Porque ela só usa, na rede social dela só tem amigos brancos, ela só pega foto de pessoas brancas, então eu vou mostrar para ela a imagem de um bebê branco. Então, isso é um viés, né? Que pode acontecer. Isso é um viés que cada vez mais eles estão tentando combater na inteligência artificial. Ixi, eu estourei quase meia hora. Eu sabia que ia estourar. Até aqui alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Tranquilo. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um diretório que tem isso eu acho que pode ser bastante útil para vocês, muitas ferramentas de inteligência artificial, das mais variadas
é esse aí, ó. Vocês podem digitar aí. Deixa eu entrar nele aqui, peraí. Você que está sem o computador, quem está sem o computador é a Thaís, né? Você que está sem computador, Thaís, talvez sofra um pouquinho de entrar nele, mas pelo menos em algumas. Vocês querem que eu ponha aí no chat para facilitar? Espera aí, vou pôr aqui. Ó. Isso. Então aqui, ó, vocês têm inteligência artificial, ferramentas dos mais diferentes tipos. Então tem ferramentas para redes sociais. A Maria Rita, que é da área de designer, que gosta, tem coisa de marketing, foto, arte. Você pode se divertir com isso. São ferramentas que usam técnicas de inteligência artificial para gerar conteúdo desses vários tipos. Texto, desenho, música, áudio, voz. Vamos pegar aqui, por exemplo, a de fotos, arte, avatar. Aí ele vai mostrar todas que tem alguma relação com isso. Ó. Então, o DALL-E. DALL-E é uma sigla, né, que eles usaram para gerar imagem. Ela é uma corruptela de duas palavras. É do Salvador Dalí. Salvador Dalí foi um pintor, um artista espanhol. Eu não sou especialista em arte, mas acho que é alguma coisa como cubista. Bom, eu não vou me meter aqui e falar. Impressionista, alguma coisa assim, fazia obras espetaculares. Bom, aí já não é do meu tempo, é do tempo de vocês, deve ser. Tinha o Wall-E, que é um robô, acho que a Pixar fez, né? Pixar Video. Então eles misturaram o DALL-E do Dali com o Wall-E do robô e deu esse DALL-E, que é uma tecnologia generativa de imagens. Então tem aí várias. O Midjourney, que está muito famoso no momento, que a OpenAI fez. Tudo isso aqui de geração de imagem, ó. Várias delas são gratuitas. Tem aqui um filtro, não sei se dá para ver, ó, grátis. Você pode pegar só as grátis. Tem as que tem teste grátis, mas não são grátis depois de um período. Então aí você escolhe o que faz. E aí vocês podem se divertir aí. Eu no curso eu vou usar só algumas, porque aqui vocês viram que tem um monte. Mas depois, nas horas livres, conforme o interesse de vocês, vocês podem entrar aqui à vontade. Tá? E eu pus lá no chat, tá? Bom, meu objetivo era acabar às 9, lamentável. Vocês vão ver que eu sou meio ruim de cumprir horário. Então, o que eu imaginei agora é a gente fazer um intervalinho. Sobrou alguma questão? Vocês gostariam de fazer um comentário nesse primeiro momento? Acho que não, eu consegui entender tudo bem, então tá tranquilo. Também consegui entender tudo, eu gostei bastante das explicações, achei que elas ficaram muito boas. Também, tô sem dúvida, foi uma explicação bem boa, gostei. Beleza. E aí a gente vai para a parte prática, que é a parte mais emocionante, depois do intervalo, tá bom? Bom, eu atrasei um pouquinho, mas o Fernando Lins me falou o seguinte, para nunca engolir o intervalo, porque senão estressa as pessoas. Ele já me deu um puxão de orelha, porque ele achou que começar às 8 eu ia estressar vocês. Isso é uma coisa importante. Se vocês acharem que estão ficando cansados porque a gente começa às 8, vocês me avisam, tá? Que a gente muda e passa a começar às 9. Beleza? E uma coisa importante também que eu esqueci de perguntar. Vocês fluem bem em inglês? Texto em inglês, assim, vocês se dão bem? Ou é uma coisa que vocês têm alguma dificuldade? Eu consigo entender. O que me pega mais é palavras que eu não tenho conhecimento. Certo. Eu entendo bem. Entende bem, certo. Você, Thaís? Também entendi bem. Entendi. O seu áudio está um pouquinho baixo, né, Thaís? Mas eu entendi que você entende bem. Mas eu entendo bem. Eu também tô meio rouca, porque eu fiquei meio ruim esses dias. Entendi. Desculpa, então. Estimas melhores.
Não, beleza, então. Que muita coisa vocês vão ver desses softwares é em inglês. Mas beleza. Então fazemos um intervalo de 15 minutos. A gente volta às 9h45, pode ser? Ok. Sim. Beleza, então. Então, até mais. Quer Até. falar alguma coisa, Bel? Quer comentar alguma coisa? Acho que a Bel deu uma saidinha. Então, 9h45 a gente volta. Não, Fernando, gostei demais. Achei bem legal, não conhecia nada disso, porque você sabe, como você sabe, eu sou completamente leiga. Mas eu achei muito boa a explanação. Foi bem tranquilo, foi devagar, para poder a gente ir entendendo. Foi excelente, viu? Parabéns. E as meninas sabem infinitamente mais do que eu, mas a gente vai andando, né? Por isso que eu estou aqui como ouvinte, para realmente conhecer um pouco mais. Muito obrigada, viu? Pela sua gentileza de me colocar nesse local. Eu que agradeço. Estamos todos aprendendo juntos. Tá joia, querida. Muito bom. Vamos lá.